Olá pessoal, sou o professor Jonildo da Central do Enem. Nossa videoaula de hoje será sobre o pré-modernismo no Brasil. O pré-modernismo no Brasil, ele não foi considerado uma escola literária de fato, né? Ele é um período ou fase de transição que antecipa o modernismo, né? E que foi o modernismo? O modernismo foi um movimento literário que abrange ali todo o início do século XX, tá bom? Então, nossa primeira parte de hoje será sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo, né? Então, essa passagem do simbolismo para o modernismo é o pré-modernismo. Caracteriza-se pelas produções desde o início do século até a Semana de Arte Moderna de 22. Para muitos estudiosos, esse período não deve ser considerado uma escola literária de fato. Então, se ele não é uma escola literária de fato, não é? Uma vez que apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas. Então, eu costumo dizer que o pré-modernismo ele é um misto de autores parnasianos e simbolistas que se reuniram nessa fase. Em outras palavras, ele reúne o sincretismo estético ou sincretismo cultural. O que é o sincretismo estético ou sincretismo cultural? É a fusão, é a união de vários autores das mais diversas tendências literárias, não é? No caso, parnasianos e simbolistas. Em outras palavras, ele reúne o sincretismo estético com a presença de características neorrealistas, neoparnasianas e neossimbolistas, tá? Então, esse é o nosso querido pré-modernismo. Características do pré-modernismo. Primeira, ruptura com o academicismo, ou seja, esse academicismo é rompimento com o parnasianismo. Ruptura com o passado, P de passado, P de passadismo, né? P de parnasianismo, né? Então, rompimento com o parnasianismo e a linguagem parnasiana. Linguagem simples e coloquial. O que é essa linguagem simples e coloquial? É uma linguagem usual. É aquela linguagem falada pelos povos nas ruas. Exposição da realidade social brasileira. Regionalismo e nacionalismo. Marginalidade das personagens. Sertanejo, caipira, o mulato. E os temas principais dessa fase são fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Então, observa lá. Como o pré-modernismo não constitui uma escola literária, de fato, ele é considerado um sincretismo ou ecletismo cultural. O que vem a ser um sincretismo e ecletismo cultural? É a fusão, é a união de vários autores das mais diversas tendências literárias. Vamos ver agora o contexto histórico do pré-modernismo. No início do século XX, o Brasil e o mundo estavam passando por uma fase de muitas mudanças. Podemos destacar a transição da República da Espada para a República Velha, cuja política do café com leite concentrou o poder nas mãos das oligarquias paulistas e mineiras, chamada política do café com leite, que faz parte desse contexto aqui, não é? Bem, foi nesse panorama que o regionalismo brasileiro começa a se expandir na virada do século, sendo enfatizado por diversos conflitos que surgiram entre a classe dominante e a classe dominada. Assim, além da política do café com leite, inúmeras revoltas iam surgir, tais como revolta da vacina, revolta da chibata, revolta da armada e a revolta de Canudos. São os movimentos sociais que acontecem paralelamente a essa escola. Diante disso, os artistas do momento gradualmente foram se voltando para a realidade brasileira. Lembra que esse interesse pela realidade brasileira é um dos principais aspectos temáticos dessa escola. E assim buscando uma linguagem mais simples e coloquial. O que é uma linguagem mais simples e coloquial? Uma linguagem usual, é uma linguagem corriqueira, uma linguagem rotineira. É essa linguagem usada diariamente no processo de comunicação verbal da língua portuguesa que não é aceita nas nossas redações escolares, né? Então, a presença da linguagem simples e coloquial, o que resultou na produção de diversas obras de caráter social. Bem, na Europa, os movimentos artísticos de vanguardas como expressionismo, cubismo,
futurismo, dadaísmo e surrealismo são os ismos que vão influenciar direta ou indiretamente, né, o modernismo brasileiro. Já começa a mostrar uma postura inovadora. Eles anunciam esse novo mundo em transição e que se consideraria até aqui no Brasil com o movimento modernista de 22. Então, para fazer aqui um breve comentário do que foi esse pré-modernismo. Então, o pré-modernismo ele não constituiu uma escola literária de fato, né? Ele é um período de transição, então ele é a passagem do simbolismo para o modernismo, né? Como ele é um período de transição, ele é uma fase de transição, ele não é considerado uma escola. Uma das principais características do pré-modernismo é que ele não constituiu uma escola literária de fato, né? Professor, quem criou esse termo pré-modernismo, né? Antes do modernismo. O que foi o modernismo? O modernismo foi um período literário que abrangeu com pequenas variantes todo o século XX. O modernismo ele foi o resultado das profundas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa durante o início do século, quando o modernismo toma a si o encargo de manifestar artisticamente o movimento da nova civilização. Então, o pré-modernismo não constitui uma escola literária de fato. Se ele não é uma escola literária de fato, ele é o quê? Ele é um período ou fase de transição que antecede, que antecipa o modernismo. Professor, quem criou esse termo pré-modernismo? Foi um estudioso chamado Alceu Amoroso Lima e Tristão de Ataíde. Foram os caras que criaram esse termo, não é? Por fim, nesse movimento, diversos conflitos foram se espalhando pelo mundo, os quais culminariam na Primeira Guerra Mundial. Quando você fala dos movimentos sociais que influenciaram o pré-modernismo, né, nós temos na Europa e nós temos no Brasil. Né? Eu citei agora há pouco para você, no Brasil, a revolta da vacina, a revolta da chibata, a guerra do contestado, os movimentos de grevista, todos foram movimentos sociais que vão influenciar diretamente esse movimento chamado de pré-modernismo. Numa próxima aula, eu irei trabalhar com vocês a parte dos autores e suas respectivas obras. É isso que eu falo para você. É isso que você precisa saber para a prova do Enem. É saber quem são os principais autores brasileiros pré-modernistas. Citar alguns que são característicos dessa escola, né? Augusto dos Anjos, já citei anteriormente, eu falei para você que o Augusto dos Anjos ele utilizava expressões não poéticas como cuspe, vômito, catarro e vermes para criticar a literatura do passado, né? Então, por exemplo, o pré-modernismo ele tem como marco inicial, você tem como marco inicial dessa fase aqui, a obra Os Sertões de Euclides da Cunha, a obra Canaã de Graça Aranha. Então, o pré-modernismo, turma, não constituiu uma escola literária de fato. O que é que ele é mesmo o pré-modernismo? Ele é um período ou fase de transição que antecede, que antecipa o modernismo. Pessoal, qual é o período mesmo que compreendeu o pré-modernismo? De 1900 a 1902, 1920, 1922, ou seja, corresponde aos primeiros 20 anos, data do início do século. Que século é isso aqui? Século XX. Quem foram os principais destaques? Quem criou esse termo pré-modernismo? Foram os estudiosos. Tristão de Ataíde e Alceu Amoroso Lima, né? Então já sabemos o período, já sabemos as origens, que é no Brasil, isso surge no Brasil, porque isso aqui ele é um período que antecipa o modernismo, né? Quando você fala de modernismo, você lembra de todo aquele sonho que foi plantado com os românticos de nacionalizar a literatura brasileira, vai ser concretizado no modernismo, ou seja, todo o sonho de nacionalizar, criar uma literatura que não tivesse mais vinculação nenhuma com a Europa, que era o sonho dos românticos, vai ser concretizado aqui. Então não esquece, período, então o pré-modernismo corresponde aos primeiros 20 anos data do início do século, origem no Brasil. Os marcos iniciais você tem Os Sertões de Euclides da Cunha e Canaã de Graça Aranha. O contexto histórico eu citei para vocês aí, não é? Revolta da vacina, revolta da chibata, movimento de grevista, guerra do contestado, isso foram movimentos sociais que vão influenciar a escola literária chamada de pré-modernismo. Só levando em consideração aqui a revolta da vacina, me lembro que na época, né, era uma campanha idealizada pelo sanitarista Oswaldo Cruz, ele queria fazer uma campanha de vacinação em massa no Rio de Janeiro e a população se rebelou contra ele, que tinha muito mais problema ele estar preocupado e simplesmente estava preocupado em vacinar todo mundo contra a varíola e a febre amarela. Tá certo, pessoal? Esse era o papo de hoje. Muito obrigado. Na próxima aula a gente vai ver a segunda parte desse movimento, que é o chamado
a segunda parte, que vamos estudar aqui os principais autores e suas respectivas obras. Então não vai esquecer que foi mesmo o pré-modernismo, ele foi um período, ele foi uma fase de transição que antecede, que antecipa o modernismo, tá bom? Tchau!